Olá, internet. Olá, Marcos do futuro. É, Queria gravar esse vídeo, já tinha um tempinho. Queria colocar pra fora algumas coisas, né? Porque é basicamente pra isso que eu faço esse canal. Mas vamos lá. Estive pensativo nos últimos tempos. Inevitável, né? Mas eu queria começar dizendo que eu tô muito longe de ser a pessoa mais inteligente do mundo, né? A pessoa com mais propriedade, bagagem, experiência e capacidade para transmitir certas mensagens, né? Mas eu tô aqui tentando ter alguns papos bem honestos, assim, do meu ponto de vista, sobre alguns assuntos que eu acho muito relevantes. E acaba sendo bastante sobre espiritualidade, filosofia, a forma de se pensar, que impacta na forma de se agir, né? Mas aqui o meu objetivo não é achar que eu tô falando verdades absolutas, falar que o que eu penso é certo. Pelo contrário, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião própria, né? Sem dogmatismos e eu não quero desafiar a crença de ninguém. Quero provocar pensamentos, correto? Tô olhando pra lá porque tem uma vista maravilhosa da, da montanha pro lado de lá. Mas vamos lá. Então, bom, tô dizendo tudo isso pra dizer que eu tô aqui tentando falar do meu jeito, das coisas que eu gosto. Esse é um canal pra isso, sabe? E eu faço do meu jeito, da forma mais Marcos e talvez mais imperfeita que tem de fazer. Mas vamos lá. Agora, bom, fazendo esse disclaimer sobre opiniões, né? Sobre a minha opinião. Queria falar sobre a imaginação, que é uma coisa que eu acho que é subestimada, ignorada, esquecida muitas vezes, né, por muitas pessoas no automatismo do dia a dia. As pessoas acabam não prestando muita atenção naquilo que elas estão pensando, quem dirá nas coisas que elas estão imaginando, né? E o limiar entre essas duas coisas também é uma zona muito cinza, mas vamos lá. Imagina que tudo, absolutamente tudo, começa no plano das ideias, né? Como dizia Platão, né? Tudo tem origem no campo das ideias. Então, principalmente quando a gente se trata de coisas humanas, né? A interação do humano com o mundo, na parte de criação, de desenvolvimento, evolução do ser humano, tudo começa no plano das ideias. Então você imagina o seguinte, o que isso quer dizer, né? Que antes de qualquer cadeira existir, antes de qualquer objeto parecido com uma cadeira existir, na cadeira como a gente conhece, né? Alguém teve que pensar em fazer uma cadeira, né? Alguém criativo e incomodado o suficiente em sentar no chão, se movimentou e se propôs a criar um objeto no qual fosse composto de 3 ou 4 pernas, onde fosse possível, onde houvesse uma plataforma que você pudesse encostar a sua bunda nele e ficar suspenso. Então, imagina que alguém teve que
se propor a pensar nisso, né? Qual que é a chance de jogar um monte de pedaço de madeira pro ar e imaginar que eles vão retornar, que eles vão pousar uma cadeira, né? Espontaneamente. É ridiculamente impossível, né? Então imagina que para tudo que é criação, exige-se a imaginação. Isso aí é bem profundo. Beleza. Né? Você pode pensar, sei lá, no avião. Alguém teve que pensar, mano, num avião, né? Teve que imaginar que era possível construir um objeto, né? Capaz de voar pelos céus, mano. Imagina, sei lá, 200 anos atrás, o quanto essa ideia era meio absurda, né? E beleza. Dito isso, você percebe que tudo tem origem nesse campo das ideias. Tudo. Até os sentimentos que nós criamos para nós mesmos. Logo, a gente tem que pensar, né? Como que a gente está utilizando a nossa imaginação, já que a gente cria a nossa realidade, né? De forma consciente ou não, a gente cria a nossa realidade. Então, a gente para pensar, né? O que eu tô imaginando no meu dia a dia? E aí você vê que muitas pessoas, eu não gostaria de dizer que é a maioria, mas parece ser a maioria das pessoas está sempre utilizando a imaginação delas para preocupação. E não a preocupação positiva, né? Do preocupar-se com algo no sentido de se preparar. É uma preocupação somente negativa. Uma preocupação que não move a pessoa muito para frente. Uma preocupação que às vezes até estagna ela de medo. E se essas pessoas vivem nesse estado, né, de preocupação com coisas ruins, é natural que elas atraiam para si situações ruins, né? Situações não agradáveis como talvez elas gostariam conscientemente. Mas enfim. Então, assim, quando eu digo que a gente tem que deixar um espaço para imaginar de forma muito consciente as coisas, a gente tem que deixar um espaço na nossa mente, eu digo, né? Conceito meio abstrato, mas para imaginar aquilo que a gente realmente quer, né? Esse é o lance. Então, é foda ver que às vezes as pessoas nesse estado meio que de dormência acabam duvidando muito de si mesmas, acabam achando que tudo tá contra ela, né? E, cara, chega a ser triste. Mas, aquela coisa, você não pode implantar de uma vez só esse discurso de positividade na cabeça da pessoa. É uma coisa que ela tem que descobrir por si só, meio que assim. Você pode transmitir a informação. E é isso que eu tô tentando fazer, né? Só que muitas vezes, se essa pessoa ainda não tá disposta, não é nem preparada, porque não é uma questão de preparação, é uma questão de meio que disposição mesmo. Se ela não tá disposta a encarar toda essa informação sobre você cria a sua realidade, porque isso carrega uma responsabilidade muito grande, né? Então, se ela não estiver disposta a encarar essa visão, ela vai permanecer dormente, né? Ela vai ser deparada de frente com aquela informação, mas ela não vai absorver. E tá tudo bem.
tá tudo bem, porque não é como se existisse alguém na frente, alguém atrás, alguém mais longe nesse progresso. Não é isso. É simplesmente porque é assim, né? Tem pessoas que são apegadas a determinadas coisas e faz parte do caminho delas. Dito isso, né, esse lance da imaginação, de como isso impacta a nossa vida, nosso dia a dia, tem outra coisa que a gente tem que parar e pensar um pouco, que é sobre as nossas referências, né? A gente tem que parar e ver quem está inspirando a gente. Para quem a gente está olhando e pensando, esse é o arquétipo da pessoa de sucesso para mim. Para quem a gente está colocando nesse lugar, né? Consciente ou inconscientemente. Porque se a imaginação cria a sua realidade, as pessoas nas quais você se espelha, elas vão ter um impacto no seu comportamento, nas coisas que você quer, nas coisas que você gosta. Então, você tem que parar um pouco e analisar a si próprio sobre isso. Então, quais características você está buscando nessas pessoas que você considera como referência? Você tem que parar e observar, porque primeiro que vai haver um padrão, provavelmente. Segundo, que quando você analisa os valores dessa pessoa, ou o impacto que ela tem no mundo, você vai ver um espelho, você vai ver alguma coisa que em algum nível você gostaria de ter, que você gostaria de ser, principalmente, e você vai enxergar um desejo talvez escondido sobre a vida que você quer ter. Não sei se ficou muito abstrato, né? Acho que não. Acho que deu pra entender. Mas imagina o seguinte, se você observar as pesquisas, né, os nomes mais pesquisados no Google, no Brasil, no TikTok, no Instagram, no qualquer que seja, né? Twitter não, no X. Se você pesquisar, olha, eu não tenho nada contra essas pessoas, mas vai ser, tipo assim, sei lá, atualmente Virgínia, MC, não sei o que lá, sabe? E aí você olha pro número de pessoas que se interessa profundamente sobre a vida dessas outras pessoas, é absurdo, muito grande. E aí você para e pensa, qual que é a mensagem que essas pessoas estão transmitindo? Quais são os valores que essa pessoa tem e que ela transmite através da arte dela ou do impacto dela no mundo? Muitas vezes são valores, são ideias muito implantadas pelo capitalismo. Quando não pelo capitalismo, pelo lado da igreja cristã manipulador, que é manipulador. Me proteger das pedras que as pessoas vão tacar em mim, porque, bom, já tô acostumado com em ter esse debate, mas enfim. É muito louco pensar que quem progride e quem aparece nas telas, quem aparece muito nas redes sociais, na mídia televisiva, são as pessoas que estão, entre aspas, mais de acordo com aquilo que o capitalismo propaga. Então ele deixa portas abertas para essas pessoas se tornarem
às vezes não exatamente ricas de dinheiro, mas muitas vezes sim, mas ganham visibilidade, né? Ganham mais visibilidade. E aí me pega um pouco isso, tipo, ver que as pessoas, muitas delas realmente são induzidas pela mídia, pelas redes sociais, e muitas delas, às vezes, simplesmente não prestam atenção. Não prestam atenção e acabam sendo levadas, de certa forma, a gostar e acreditar em determinadas figuras, né? Em endeusar esses pseudo-ídolos, assim, digamos. Então, eu não vou ficar aqui falando sobre... Eu sei que eu citei alguns nomes, né? Mas o objetivo não é aqui ficar apontando quem é uma referência e quem não é. Porque, mano, isso é relativo e cada um tem que se responsabilizar pelas suas próprias referências e atitudes e blá 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 blá. Então, assim, eu não tô aqui pra ditar, sabe? Eu tô aqui pra dizer que a gente tem que prestar atenção, simplesmente, em fazer essa autoanálise. Em se perguntar, né? Por que você gosta de ter determinado artista? Por que você escuta determinadas músicas? Por que você se espelha em determinada pessoa? É uma autoanálise, é um trabalho interno a se fazer. E já vou adiantar que nesse meio tempo aí de pensar, de se perguntar essas coisas, pensar sobre esses tópicos, com certeza você vai esbarrar em criança interior, sabe? Em necessidades da sua criança interior. Você vai esbarrar em traumas, em memórias muito carregadas de emoção. Você vai, com certeza, esbarrar nesses pontos fracos, entre aspas, né? Não vamos colocar como ponto fraco, mas você vai ter que olhar muito pra dentro de quem você acha que você é. Porque, vou dar, tipo, um exemplo, né? Que me fez ter essa ideia, né? Foi o Eduardo Marinho. Um cara que a informação dele chegou até mim e me impactou muito. Eu curto muito a filosofia dele e tal. Ele, como ele mesmo diz, e obviamente ele também é um ser humano com todas as suas imperfeições e todas as seus desafios, seus próprios dramas familiares e pessoais e blá blá blá. Então, não tô aqui endeusando ele, mas falando como eu acho que a obra dele é positivamente impactante. Ele foi um cara que eu comecei a acompanhar o trabalho dele, ouvir as coisas que ele falava, e esses dias me perguntei, né, por que eu gosto tanto dele, né? Claro, por conta das ideias, do conteúdo do discurso que ele tem, mas também sobre quem ele é, sabe? As características e os valores dele. E ele é uma dessas referências, tá? Tô citando uma delas. Não é como se eu quisesse virar o cara. Mas é. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa tocava a minha criança interior, digamos assim. Que é o lance de ser ouvido, né? O cara, ele é muito ouvido. Olha que coisa. Como faz a gente pensar sobre o ego, né? O cara, ele ficou famoso por conta das ideias que ele comunicava.
né? Ele ficou famoso por ser um bom comunicador e transmitir uma mensagem de valor, uma mensagem que realmente tinha um impacto, né, na vida das pessoas. Me vem até uma frase bacana na mente, que é o valor de uma experiência, ele é medido pela capacidade dessa experiência de transformar a vida de alguém. Então, bom, enfim, falando sobre a mensagem dele, ela é muito impactante, né? Foi inevitável que ele ficasse em evidência em algum momento. Pra quem não conhece a história dele, fica a dica aí pra pesquisar, porque é muito bacana. É um cara que abdicou das regalias da condição da família dele pra aprender o que era não ter nada, basicamente. E um cara muito, muito estudado, né, com uma base escolar muito forte, né? Chegou a ser militar, chegou a ser bancário, e em algum momento ele abdicou de tudo isso e foi morar na rua. Tô ficando com calor, deu uma esquentada. E é aquilo. Bom, tô falando dessa mensagem toda do Eduardo Marinho, mas para concluir que quando você faz essas perguntas sobre suas referências e tal, você em algum momento vai acabar esbarrando em algo que você tem pra se curar, ou às vezes pra aprender a abraçar, sabe? Você vai acabar esbarrando em traumas que você precisa lidar com, você vai acabar esbarrando com barreiras que você precisa transpassar, você vai acabar lidando com barreiras do ego que você precisa dissolver, digamos assim. Então é muito intenso esse trabalho de perguntar-se de forma muito honesta as coisas. Reserva um momento pra fazer isso, tá ligado? Pra se perguntar as coisas de forma muito hiperpessoal e honesta. E deixa um espaço pra refletir sobre essas coisas, né? Eu confesso que é muitas vezes desconfortável, mas a gente precisa fazer. A gente acaba sendo empurrado para esse processo. Só que quando você não entende o mecanismo do sofrimento, o mecanismo da didática da vida, tudo se torna mais difícil, eu acho, mais dramático. Então, se pergunte quem são as suas referências, quem são os seus ídolos, as pessoas nas quais você se espelha, o que elas têm, o que elas são, o que elas anseiam por se tornar, porque dessa forma é aí que você vai começar a ter clareza sobre quem é a pessoa que você está ensaiando para ser.